Esse é o novo filme Kraven, o Caçador. A história não é lá essas coisas, mas pelo menos é bem divertido. O filme começa em algum lugar no meio do nada, lá na Rússia. Um ônibus com diversos prisioneiros para que eles possam se aliviar no banheiro, e um dos guardas repara que um certo prisioneiro de número 0864 desapareceu. Ao procurá-lo, rapidamente o encontra. Ele estava sozinho ali, olhando para a neve, e os guardas riem da cara dele, dizendo que mesmo se o homem quisesse escapar, não duraria um minuto ali, pois seria devorado pelos lobos. Logo em seguida, todos esses novos prisioneiros chegam à prisão, e aquele prisioneiro em especial não está nem um pouco impressionado. No dia seguinte à sua chegada, ele já foi treinar um pouco, e dois vagabundos tentaram expulsá-lo daquela área, só que o homem é tão forte que conseguiu levantá-los junto da barra dos pesos e depois desmaiá-los. Graças a isso, o chefão do lugar quer vê-lo. Ele é levado por vagabundos com a ajuda de um guarda até a cela do homem. Esse é Simon Chorney e quer saber quem esse homem é, pois seus funcionários, digamos, querem eliminá-lo. O prisioneiro conta que o conhece muito bem e sabe que ele vende objetos letais para o mundo inteiro que tiram a vida de centenas de milhares de pessoas. Ele então se apresenta como o caçador. Simon pergunta o que ele caça e o homem apenas responde que pessoas como ele. Só que o vagabundo criminoso não acredita, pois o caçador é apenas um mito, uma lenda, e insiste em perguntar qual é o nome dele e quem o enviou. O tal caçador então se apresenta como Kraven e arranca uma das presas do tigre de tapete para eliminar os dois vagabundos que estão de guarda e depois dizer que sempre existe um pouco de verdade em todas as lendas. Ele então elimina o chefão e quando o guarda vem ver o que está acontecendo, Kraven começa a fugir daquele local. Ele escala as paredes da prisão praticamente como se fosse o Homem-Aranha e com toda a facilidade consegue escapar do lugar, escalando o muro principal e correndo em direção a uma tempestade de neve. É tudo muito engraçado. No meio da tempestade, Kraven é confrontado por um lobo, mas com um simples olhar consegue amedrontar a criatura. De alguma maneira já tinha um avião esperando por ele e uma mulher que estava pilotando o levou para outro lugar. Vemos que o homem até mesmo desenhou uma tatuagem em seu pescoço e também, de alguma maneira inexplicável, os soldados lá na prisão encontraram um corpo de alguém com a mesma tatuagem no pescoço e deduziram que era ele. Depois disso, o filme nos mostra 16 anos no passado. Vemos a juventude do jovem Kraven, que se chama Sergei, junto de seu irmão Dmitri. Os dois estudavam numa escola particular nos Estados Unidos e de repente o pai deles veio buscá-los. O homem é um gangster extremamente perigoso chamado Nikolai e avisa para os dois que a mãe deles perdeu a vida. Ela se churrascou pois era uma pessoa fraca e agora o homem vai levá-los até a África para caçar animais e tentar transformar os dois em homens de verdade. Enquanto isso, no mesmo lugar para onde eles vão, vemos uma jovem chamada Calypso e sua avó. A mulher ensina a neta como prever o futuro através das cartas e depois passa para ela uma certa poção. Esse é um segredo milenar da família, passado apenas para um de seus membros por geração atrás de geração, e a avó decidiu deixar esse segredo com sua neta. Essa poção pode curar qualquer pessoa que esteja à beira de perder a vida. Calypso deve guardá-la e nunca contar a respeito dela para ninguém. Ao mesmo tempo, Nikolai eliminava pobres animais que não fizeram nada de mal para ninguém, tudo para poder se distrair e ensinar uma lição besta para seus filhos. Eles não gostam das atitudes do pai e sentem muita falta da mãe. À noite, enquanto estava lá fora com seus funcionários, Nikolai e todos ouviram o rugido de um leão. Um deles, com cara de medroso, se assustou bastante e perguntou se era o Zar. Nikolai respondeu que isso não deve ter sido nenhum gato. Se o Zar estivesse ali de verdade, todos saberiam, pois o rugido dele é como se fosse um trovão no alto de uma montanha. Ele é um leão que já eliminou milhares de pessoas. Existem lendas a respeito dele e Nikolai fala que o homem que elimina uma lenda também se torna uma lenda. É isso que ele busca naquele lugar. No dia seguinte, então, todos partem para essa caçada e aquele homem medroso se aproxima do Nikolai para oferecer um contrato de trabalho. Mas como o homem não é nem um pouco forte e Nikolai nunca ouviu falar de seu nome, ele nem lhe dá ouvidos e o manda voltar para sua imbecilidade. Sergei e Dmitri estavam um pouco afastados do pessoal conversando, até que o próprio Zar se aproximou deles pelas costas. Ao invés de largar o
aço no leão, Sergei ficou apenas observando, e o Nikolai de longe tentou derrubar o leão com um disparo, mas isso fez a criatura partir para cima do Sergei e levá-lo embora. Nesse momento, Calypso e seus pais estavam fazendo um safari ali no meio do nada, e segurando aquela carta, ela sentiu alguma coisa e saiu correndo do carro. A jovem encontrou Zar com o Sergei na boca. O leão empurrou o jovem em direção a ela, e Calypso se aproximou, colocando aquela poção para o Sergei beber. Ele teve diversas visões de animais e do próprio leão Zar. Depois, Calypso chamou ajuda, um helicóptero veio buscá-lo e a jovem deixou aquela carta com ele para que fosse levado junto. Sergei foi para o hospital, mas os médicos não podiam fazer nada. Ele perdeu a vida. Entretanto, o jovem estava tendo visões como se fosse um animal na floresta e de repente acordou. Ele agora tem olhos que às vezes ficam amarelos. A médica queria mantê-lo um pouco mais ali no hospital, mas seu pai Nikolai veio para levá-lo para casa em Londres. Em seu quarto, ele encontrou uma carta de sua mãe se despedindo antes de se churrascar e pedindo para que ele não se tornasse um homem como seu pai. Nikolai chamou o Sergei para dizer que o medo torna homens fracos e isso dá uma abertura para seus inimigos. Ele não pode ter medo e precisa se preparar, pois um dia irá tomar conta dos negócios da família. O jovem sairá da escola nos Estados Unidos, que está o deixando fraco, e vai ficar ali com o Nikolai para aprender tudo. Como um, entre aspas, presente para o Sergei, Nikolai trouxe a cabeça do leão Zar, e o jovem diz que é seu pai que devia ter perdido a vida. O homem briga com ele e Sergei sai correndo dali. Ele vai a seu quarto e se comunica com uma águia. Depois pega o dinheiro sujo de seu pai que tinha em sua mesa, um passaporte, aquela carta, e encontra também a poção da Calypso que estava em suas roupas rasgadas. O jovem pegou isso tudo e fugiu de casa. Na saída encontrou seu irmão Dmitri, que não queria que ele fosse, pois iria deixá-lo sozinho com o pai monstruoso deles. Só que Sergei fala que não tem outra escolha, ele precisa ir, aquele lugar não é mais para ele. O jovem então pegou um navio e foi em direção à Rússia, onde ainda existem terras que pertenciam à sua mãe. No caminho, ele teve um encontro com uma manada desses animais gigantescos e um deles parou para se comunicar com o jovem. Sergei continuou andando e chegou a uma construção nas terras de sua mãe. Depois, ele começou a perceber que está diferente. Seus olhos enxergam muito mais, ele é muito mais forte, tem uma pontaria precisa e corre tão rápido quanto um cervo. O jovem então ouviu barulhos de disparos, subiu numa árvore e, utilizando sua visão de águia, encontrou dois homens lá longe eliminando diversos daqueles animais. Eles tiravam a vida das pobres criaturas só para remover os chifres delas. Sergei se aproximou cheio de raiva e os homens o ameaçaram. Porém, com o objeto cortante que eles deixaram cair, Sergei eliminou os dois antes que eles pudessem fazer alguma coisa. Tudo isso graças aos poderes daquela poção. Foi assim que ele se tornou Kraven, o caçador. Vemos que o avião o deixou ali nas terras de sua mãe e enquanto se reconectava com sua amada natureza, ele recebeu uma ligação de seu irmão Dmitri. Mesmo anos depois, os dois ainda se comunicam e Sergei ou Kraven, tanto faz, sempre aparece no aniversário dele. É por isso que o jovem está ligando para avisá-lo que está chegando o dia. Kraven dorme um pouco e quando acorda, encontra mais homens eliminando aqueles animais para remover seus chifres. O homem os para no caminho e eles dizem que fazem aquilo porque podem fazer. Como não sabem quem ele é e são criminosos, eles continuam andando, mas Kraven consegue invadir o caminhão, eliminar todo mundo e por sorte o carro do chefe deles consegue escapar. Só que com sua visão de águia, Kraven viu a placa e o seguiu até Londres. Quando o homem foi falar com o patrão, Kraven já estava lá. Ele já tinha eliminado o patrão daquele homem e pegou um caderno com todos os nomes de pessoas do crime para quem o homem pagava algum dinheiro. Na lista estava o nome daquela pessoa à frente dele e Kraven também o eliminou. Agora ele tem diversos nomes de pessoas que eliminam animais para poder tirar a vida. Ao mesmo tempo, em Londres, a jovem Calypso hoje em dia é uma advogada e teve que ir ao enterro de uma colega que investigava aquele homem que o Kraven tirou a vida no começo do filme. Ela foi eliminada a mando do tal criminoso e Kraven apareceu nesse velório para conversar com ela. O homem já eliminou o tal criminoso e diz que passou anos procurando pela Calypso e finalmente conseguiu encontrá-la. Foi ela que salvou sua vida lá na África aquele dia. O homem tem aquela carta até hoje e é isso. Ele se apresenta como caçador e pede a ajuda dela, pois com seus dotes advocatícios ela pode encontrar qualquer vagabundo
e ele pode eliminá-lo depois. A mulher não gosta muito disso, afinal ela é uma advogada e confia na justiça, mas sabe também que não existe outra melhor maneira de lidar com certos criminosos. Essa foi a reunião deles, não teve emoção, romance, nada. Foi tudo estritamente trabalho. Impressionante também o homem que se diz o maior caçador do mundo ter demorado 16 anos para encontrá-la. A mulher sai dali dizendo que vai pensar se ajuda ele ou não. Enquanto isso, vemos um tal criminoso chamado Rhino chegando em seu apartamento. Seu funcionário o avisa que o caçador realmente existe e eliminou diversos de seus funcionários. Agora que o tal Simon perdeu a vida, Rhino quer tomar conta de seus negócios criminosos e marcou uma reunião com os funcionários do homem que estão vivos. Lá, ele demonstrou seus poderes. Os homens tentaram eliminá-lo, mas os disparos não atravessavam sua pele extremamente dura de rinoceronte. Ele utiliza um medicamento em sua mochila para se manter como ser humano e depois começa a eliminar os funcionários. Sobram apenas 2 e ele dá a chance para eles de decidir qual dos 2 vai trabalhar para ele e um elimina o outro para ficar com a vaga. Vemos então que hoje em dia Dmitri, o irmão do Kraven, tem seu próprio restaurante que foi dado a ele por seu pai Nikolai, onde o jovem canta. Ele tem a capacidade de imitar a voz de qualquer cantor e faz sucesso cantando e tocando piano ali. Aquele novo funcionário do Rhino veio ter uma reunião com o Nikolai, mas era na verdade para eliminá-lo, estava tudo armado, só que o homem conseguiu se defender com o corpo dele e junto de seus seguranças, eliminou todos que tentaram tirar sua vida. Ele então foi irritado até seu filho, dizendo que o jovem é um covarde e nem tentou defender o pai, apenas se escondeu. Quando o Rhino ficou sabendo que seu plano deu errado, ele ficou bem irritado, e depois seu funcionário deu uma boa notícia para ele. O homem recebeu um pendrive com imagens de segurança daquela prisão que tinham o rosto do Kraven, e Rhino descobriu que ele é o Sergei, filho do Nikolai Kravinov. Agora ele sabe como chegar até o caçador e eliminá-lo. Para isso, Rhino contratou um supervilão conhecido como o Estrangeiro. O homem já estava lá na prisão e encontrou a presa de tigre que Kraven utilizou para eliminar os homens. Ele tem uma espécie de poder que faz as pessoas ficarem hipnotizadas e sem que elas possam se mover, ele pode tirar o objeto letal delas e eliminá-las. Ao mesmo tempo, Kraven chegava ao apartamento onde morava seu irmão Dmitri. Ele veio comemorar o aniversário do jovem. À noite, os dois vão até a boate que pertence ao Dmitri e enquanto conversavam, receberam a visita do próprio Nikolai, que veio comemorar o aniversário de seu filho e também sabia que o Sergei estaria ali e tentou convidá-lo para voltar aos negócios da família, pois precisam dele, mas Sergei não vai fazer isso. Ele só aceita fazer um brinde com seu pai em honra ao nome de seu irmão. Depois de beberem muito, Kraven levou seu irmão para o apartamento dele, que disse que o perdoa por tê-lo abandonado com o pai. O caçador então tentou dormir, mas como estava no meio da cidade, ele não conseguiu e teve que sair do prédio para dormir no meio do gramado lá fora. Na manhã seguinte ele voltou e quando entrou no apartamento percebeu que levaram seu irmão. Ele viu os homens em uma van, focou no cigarro que um deles deixou cair no chão e depois começou a correr atrás da van. Ele fez de tudo para se aproximar e conseguiu saltar no carro. O homem é imparável e mesmo que o carro seja blindado, ele consegue abrir a porta para pegar seu irmão de volta. Só que infelizmente ele caiu de cima do carro quando acertou outro carro na rua. Kraven ainda correu atrás deles, que chegaram num helicóptero para levar o irmão dele. O homem tentou de tudo para segurar esse helicóptero, que começou a arrastá-lo por cima da água. Infelizmente ele acertou uma boia e ficou para trás. Como não sabe quem são aquele pessoal, ele foi até o escritório da Calypso para pedir a ajuda dela. Ele dá as descrições dos vagabundos e quer que ela procure para saber quem levou seu irmão. A jovem então fala que vai ver o que consegue encontrar. Enquanto isso, Kraven foi até seu pai Nikolai e o homem falou que os vagabundos já ligaram, pediram 20 milhões de dólares por seu filho e até mesmo enviaram um dos dedos dele. Nikolai não vai pagar, pois isso demonstraria fraqueza e os criminosos eliminariam seu filho de qualquer maneira. Kraven quer que ele pague, mas o homem não vai fazer isso, pois não pode perder seu poder. Calypso se encontrou com seu informante, que passou os documentos com as identidades de todos que levaram o Dmitri. Depois que ela saiu, o homem se encontrou com o estrangeiro e queria receber o dobro do preço acordado, mas o estrangeiro utilizou seus poderes e o eliminou. Depois ligou pro Rhino para avisar que estava tudo certo. Esse plano é todo dele. O homem quer atrair o Kraven até esse lugar secreto e como Calypso encontrou as informações, Kraven já foi até lá resgatar seu irmão.
Ele elimina os homens de maneira furtiva, utilizando seus poderes que derivam de animais, e pulando pelas paredes como se fosse um gato, ele desvia de todos os disparos. É bem engraçado. Kraven pega o chefe de todos ali e o ameaça a dizer onde está seu irmão. Ele vai jogá-lo de uma janela, mas aí já tinham homens lá do outro lado preparados para eliminar o Kraven. Eles tinham uma bazuca e efetuaram um disparo. Kraven e o homem caíram lá de cima, mas o caçador não sofreu nenhum arranhão. Diversas pedras em seguida caíram em cima dele. O estrangeiro chegou e encontrou o dardo que o Kraven utiliza com veneno para eliminar as pessoas. E enquanto isso, Dimitri chegava à presença do Rhino. O homem mente para ele dizendo que ouviu falar que ele foi levado e o resgatou para lhe oferecer uma espécie de contrato, e mostra pro Dimitri que Kraven, o caçador, é seu irmão. Vemos que nem mesmo todas aquelas pedras eliminaram o caçador, e ele avisou a Calypso que foi tudo armado. Os criminosos já devem estar atrás dela, e a mulher percebe eles entrando no prédio e foge dali. Rhino então diz que quer a ajuda do Dimitri para aumentar o império dele. Juntos eles podem eliminar Nikolai e Dimitri ficar no lugar de seu pai, mas o jovem diz que nunca vai trair a família. O estrangeiro então chega, ele paralisa todos os seguranças do Rhino e aparece bem atrás dele para dizer que eliminou o Kraven. Graças ao telefone que o Kraven pegou dos vagabundos, Calypso conseguiu chegar até o Rhino e tentar localizar um dos aviões dele. Talvez tenha sido assim que ela fez, pois ninguém disse como foi. Kraven então a levou para sua casa no meio da floresta, e depois de uma cena bem vergonha alheia dele brincando com um leão da montanha ou algo do tipo, os dois foram até a casa de verdade, onde a jovem ficou impressionada com todos os objetos letais dele e coisas que ele utiliza para fazer venenos. O que ela mais gostou foi daquela espécie de arco e flecha. A jovem aprendeu a disparar enquanto ainda estava na escola e diz que é muito boa nisso. Kraven então conta pra ela que durante todos esses anos ele procurou descobrir o que tinha naquela poção, mas nunca conseguiu. E Calypso conta que era o segredo da avó dela, mas se perdeu junto da idosa quando ela perdeu a vida poucos dias depois que Calypso salvou o Sergei. Os dois então combinam que vão pegar o Dimitri de volta, e enquanto isso, Rhino e o estrangeiro se aproximavam deles. O homem já o localizou, Kraven nem sabe disso, e o estrangeiro já tem um objeto letal com uma substância que pode desmaiar o Kraven para poder derrotá-lo. Rhino liga pro Kraven para tentar ameaçá-lo de eliminar seu irmão, mas o caçador desliga na cara dele. Agora sim, ele sabe que o Rhino está chegando e se prepara. O homem chegou com todos os seus funcionários para eliminar o Kraven, só que com a ajuda daquele leão da montanha que já começa eliminando vários, Kraven parte para cima deles e elimina os homens como se não fossem nada. Diversos deles perderam a vida em suas armadilhas, e uma até dividiu um dos homens ao meio. Rhino tinha um helicóptero com explosivos para derrotar o Kraven, mas não funcionou, até que o estrangeiro conseguiu acertá-lo com seus dardos com a substância. Kraven teve várias alucinações. Ele viu aranhas, parece que o homem tem medo delas. O estrangeiro então se aproximou, e com seus poderes e a substância no corpo do Kraven, não tinha como o caçador se aproximar dele para derrotá-lo. O estrangeiro conseguiu derrubá-lo, e quando estava prestes a eliminá-lo, os funcionários do Rhino chegou. O estrangeiro os mandou avisar ao Rhino que o serviço estava completado. Os homens foram embora, e o homem estava prestes a eliminar o Kraven, até que uma flecha atravessou seu crânio pelo olho. Foi a Calypso que chegou bem na hora. E como o Kraven iria perder a vida, a mulher não teve outra escolha, utilizou a poção para salvá-lo. Ela sabe o segredo da avó e diz que não podia ter contado antes, pois ainda não conhecia o Kraven direito. Agora ele vai poder ir atrás do Rhino com força total. O homem já estava escapando daquele lugar com o Dimitri, mas viu uma gigantesca manada daqueles animais se aproximando. Vendo que Kraven ainda está vivo, ele deixou seus poderes tomarem conta do corpo, e os animais começaram a acertar o carro. Kraven apareceu logo em seguida, e Rhino já havia se transformado completamente. Ele partiu para cima do Kraven, que reclamou pois o homem é muito pesado. Sozinho, o Rhino consegue parar aquele veículo inteiro e começa um embate contra o Kraven, jogando o carro para cima dele. O caçador fica impressionado pois sua faca não pode cortar a pele do Rhino, e eles continuam no embate. Kraven está levando a pior. A maquiagem do Rhino é simplesmente ridícula, e ele continua descendo o cacete no Kraven, até o pega pelo pescoço, mas o caçador vê seu ponto fraco e o atinge com um pedaço de metal. Depois, quando o Rhino parte para cima dele, Kraven o enrola com um cabo de aço e coloca aqueles animais para puxá-lo. Isso foi o suficiente para fazer o Rhino ficar todo fraquinho. Kraven pergunta quem o enviou, e Rhino diz que é óbvio, ele só tem que parar para pensar. Dimitri aparece para eliminar o criminoso por tudo que fez, mas Kraven o convence a não fazer isso, pois ele não pertence a esse mundo. E nem precisou, pois logo em seguida Rhino perdeu a vida sozinho. Vemos então que o pai do Sergei e do Dimitri foi se esconder no meio da floresta com medo do Rhino, e
Craven apareceu. Ele então descobriu toda a verdade da boca de seu próprio pai. Foi o Nikolai quem enviou aquele vídeo pro Sergei. Ele sabia que seu filho era o Craven e queria utilizá-lo para eliminar seus concorrentes. Para isso, até mesmo colocou a vida do Dmitri na linha. O homem agora quer que Craven fique com ele para ajudá-lo a liderar seu negócio dos crimes, mas Craven não vai fazer isso. Ele diz que poderia ter eliminado seu próprio pai anos atrás, mas não fez isso por causa da família. Só que agora isso acabou. Esse foi o ponto final. Craven saiu dali e disse para seu pai que homens de verdade não sentem medo. De repente, um urso gigantesco brotou no lugar e Nikolai estava sem munição, pois Craven nas removeu e o urso eliminou seu pai. Craven então foi até o bar de seu irmão se encontrar com ele. Já se passou um ano, é aniversário dele, e o jovem diz que está muito feliz, pois encontrou um certo médico em Nova York que lhe deu poderes e ele agora é como nunca foi antes. O jovem tomou conta dos negócios do pai e Craven ficou triste, pois ele apenas falou que iria utilizar o dinheiro. Seu irmão agora é do crime e Craven diz que ele não pode fazer isso, mas Dmitri fala que é seu legado e seu irmão não pode impedi-lo. O jovem então sai dali, Craven vai atrás dele e descobre que agora seu irmão se chama Camaleão e pode se transformar em qualquer pessoa. O caçador não tem coragem de eliminar, afinal o ama, ele é seu irmão. Agora tudo que Craven pode fazer é ir atrás do tal médico que deu os poderes para ele. Antes disso, ele volta até a casa do pai, encontra uma carta dele dizendo que o jovem tem que seguir seu caminho e encontra outro presente que o pai deixou para ele, um casaco com a pele daquele leão. Depois Craven para tirar uma foto naquela pose e o filme acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!